boa tarde a todos. Meu nome é Júlia, eu sou residente do primeiro ano da ecocardiografia aqui no Hospital de Messejana e a gente vai dar início aqui às apresentações de artigos científicos. Pode começar? Então, o artigo dessa semana, ele diz respeito ao coração de atleta e a sua avaliação nos diferentes tipos de adaptação ao exercício. Ele não está passando aqui. Você quer ficar aqui? Então, o artigo que foi usado para basear essa aula foi um artigo super recente, agora desse ano, um artigo de revisão que foi publicado na revista do DIC. O volume tá bom aqui? Na revista do DIC, que foi um artigo escrito pelo Dr. Frederico Mancuso, da Unifesp, sobre como ele faz a abordagem dele no coração de atleta, né? Como eu faço no coração de atleta. Avaliação dos diferentes tipos de adaptação ao exercício. Eu estava passando aqui. Então, na introdução, ele começa comentando, né, que o coração de atleta, né, essas adaptações ao exercício, é tema de estudo já desde o século XIX. Há muito tempo percebeu-se, né, que o exercício intenso vem provocando modificações, né, na estrutura cardíaca. E com o desenvolvimento dos exames complementares, assim como o número crescente de atletas amadores e profissionais também que são submetidos a avaliações cardiológicas, a gente tem visto cada vez mais essas alterações e vem entendendo também cada vez mais esse tipo de adaptação que ocorre. Lembrar também que essas alterações, né, que na verdade são adaptações, não necessariamente alterações, né, dependem de diversas variáveis, né, como por exemplo o tipo de exercício, a intensidade, a duração desse exercício, ao próprio exercício em si, mas também depende de variáveis relacionadas ao indivíduo, né, como o gênero, a raça desse indivíduo, a idade também. Então, são várias variáveis para a gente diferenciar, né, essas adaptações. Próximo. Então, sobre os tipos de exercícios, né, de forma bem simplista, os exercícios físicos, né, eles podem ser divididos nessas 4 categorias, que são exercícios de habilidade, de força, de endurance, que são os exercícios aeróbicos, né, e os mistos. E esses exercícios, eles combinam maior ou em menor grau, né, exercícios isotônicos ou isométricos. Lembrando, os exercícios isotônicos são os exercícios dinâmicos, né, e os isométricos são exercícios estáticos. Mas não existem exercícios puramente isotônicos, nem exercícios puramente isométricos, né. Essas categorias, elas combinam essas duas formas de atividade. Então, ele mostra nessa tabela que fala sobre os tipos de exercícios e suas alterações na fisiologia cardiovascular, que mostra que os exercícios isotônicos, que são os dinâmicos, né, que têm mais gasto energético, exercícios mais aeróbicos, eles provocam um aumento significativo do débito cardíaco, principalmente nos primeiros minutos de exercício. Mas quando você dá uma continuidade a esse exercício de uma forma intensa, né, ali mais ou menos com 20 minutos, 30 minutos, você começa a ter uma redução da resistência vascular periférica, né, justamente por conta da vasodilatação periférica e também por conta, né, da redistribuição de sangue. E isso vai causar uma sobrecarga volêmica nesses indivíduos. Já nos exercícios isométricos, são exercícios estáticos, a gente tem aumento discreto ou não tem aumento do débito cardíaco. E diferente dos exercícios isotônicos, a resistência vascular aqui vai estar aumentada nesse tipo de exercício,
justamente por conta da própria contração muscular, né? Isso aumenta a resistência vascular periférica, causando mais uma sobrecarga pressórica. Então, o que vai predominar aqui nos exercícios isotônicos, como existe uma sobrecarga volêmica, são as dilatações, né? Enquanto que na sobrecarga pressórica dos exercícios isométricos vai predominar os aumentos de espessura, né? Essas hipertrofias. Próximo. Então, aqui ele dá alguns exemplos, né, característicos dos diferentes tipos de esporte, né, e intensidades nas adaptações cardíacas. Os exercícios de força, né, que são os exercícios mais isométricos, né, você vê que eles combinam, né, esses dois tipos de esforço, mas eles predominam mais um exercício isométrico, que é um exercício mais estático. E os exercícios de endurance, eles predominam mais exercícios isotônicos, os esportes de endurance, né? Predominam exercícios isotônicos que são mais dinâmicos, né? Então, aqui nos exercícios de força, a gente tem levantamento de peso, judô, corrida de curta distância, né? E aqui já tem exercícios mais de ciclismo, corrida de longa distância, e a gente percebe que as adaptações cardíacas acabam sendo mais intensas nesse tipo de exercício aqui, tá? Aqui ele coloca também, com relação às próprias adaptações, as próprias modificações, né, do músculo cardíaco, relacionando, diferenciando aqui, comparando os exercícios isotônicos, que são os dinâmicos, os exercícios isométricos, que são os estáticos. Então, a gente percebe que a dilatação, tanto do ventrículo esquerdo como do átrio esquerdo, né, está mais relacionada com os exercícios dinâmicos, né? Enquanto que a espessura miocárdica, principalmente do ventrículo esquerdo, está mais presente nos exercícios estáticos. E aí, consequentemente, né, a gente vai ter na geometria uma hipertrofia concêntrica nos exercícios estáticos e uma hipertrofia excêntrica nos exercícios dinâmicos. As alterações do átrio esquerdo geralmente acompanham as alterações do ventrículo esquerdo. Então, aqui a gente pode ter a hipertrofia do átrio esquerdo e aqui mais a dilatação do átrio esquerdo. E os exercícios dinâmicos, eles também podem causar alterações nas câmaras direitas, né, que não é uma coisa tão comum nos exercícios estáticos. E ele coloca outras adaptações, né, que podem ser observadas na prática, que é a melhora do enchimento ventricular esquerdo, a dilatação da veia cava e também o aumento das trabéculas, né, das trabeculações miocárdicas. Aqui, essa figura ela foi retirada do artigo auxiliar, né, que mostra justamente aqui com relação aos exercícios dinâmicos, né, que são os exercícios mais aeróbicos. Ele mostra que acho que não dá para ler direito, mas aqui, esses gráficos aqui, são três diferentes, mas aqui a gente tem frequência cardíaca e tempo. Aqui a gente tem volume sistólico e tempo, e aqui a gente tem débito cardíaco e tempo. Então, no início do exercício, a gente tem um aumento importante da frequência cardíaca, do volume sistólico e, consequentemente, do débito cardíaco, né? Nos exercícios aeróbicos, nos exercícios de endurance, né? Com o passar, né, do tempo, na continuação desse exercício, a gente continua tendo uma elevação da frequência cardíaca, porém a gente percebe uma queda do volume sistólico, né? E isso se deve tanto por conta do aumento da frequência cardíaca, mas também por conta dessa vasodilatação periférica, dessa diminuição da resistência vascular periférica, causando uma estabilização do débito cardíaco ao longo desse exercício, né? Então, aumenta de forma muito abrupta no início, mas depois ele fica constante. E aí isso se deve justamente a esse mecanismo aqui de redistribuição do fluxo que ele coloca aqui para demonstrar o laranja sendo a perfusão do músculo esquelético, né? O quanto que isso aumenta com a intensidade do treino, certo? Então, aqui em repouso, né, atividade leve,
atividade mais pesada, né? E a máxima intensidade aqui a gente vê que grande parte do fluxo do débito cardíaco está sendo direcionado para o músculo esquelético. Aqui também foi retirado do artigo auxiliar. Essa figura faz meio que um resumo, né? Então, os exercícios de resistência, que são os exercícios mais de força, né? Musculação, levantamento de peso, essas coisas. A gente tem uma hipertrofia mais importante, né, do ventrículo, podendo ter também hipertrofia leve do átrio. Ambas essas alterações, elas são reversíveis, certo? E aqui, nesse caso, ele tem os sarcômeros, eles se posicionam de forma em série, né? Que ele coloca aqui dentro dos cardiomiócitos. Enquanto que aqui, os sarcômeros, eles se posicionam de forma alinhada. Eu acho que é alguma coisa dessa forma, né, doutor? Tem essa alteração na conformação. Então, aqui nos exercícios aeróbicos, a gente vai ter mais uma hipertrofia excêntrica, né? Pode ter também dilatação das câmaras direitas e essa conformação mais de alinhamento. Não é paralelo, eles são... Agora eu esqueci. Eles não são posicionados em série, em paralelo, é alguma coisa assim. Depois eu... Mais série em paralelo. Exatamente. Próximo. Então, esse artigo auxiliar ele também traz esse tema. Existem potenciais efeitos deletérios, né, do exercício ao coração. Na verdade, a gente sabe que o exercício tem muito mais benefícios do que malefícios, né? E que sempre não fazer exercício vai ser sempre pior do que fazer exercício. Mas ele fala que essas alterações, essas modificações, né, adaptações cardíacas, podem sim levar de uma forma extrema, né, a remodelamentos, alterações realmente patológicas, mas lembrando que isso são situações realmente extremas, né, e que um exercício que está causando isso, de forma nenhuma, vai ser um tipo de exercício saudável, tá? Então, assim, pode sim... essas alterações podem sim levar à morte súbita, mas principalmente em pacientes que já têm alguma doença cardíaca estrutural. Ele comenta sobre a disfunção aguda, né, que tem diversos fatores, né, múltiplos fatores, geralmente se recuperam em cerca de 2 dias. Pode ter um mecanismo associado à sensibilidade de catecolaminas, fazer como se fosse uma síndrome de Takotsubo-like, redução do retorno venoso, e lesão aos cardiomiócitos, que são demonstrados justamente pelo aumento de troponina nesses casos. Então, pode levar também a um remodelamento patológico, né? E alterações na morfologia e disfunção do VD que podem levar a arritmias fatais e aumento de fibrose e aumento das calcificações da coronária. Mas lembrando, né? Isso são situações extremas e nunca... o exercício deve ser considerado uma coisa deletéria, né? A não ser que esteja sendo feito assim de forma prejudicial mesmo. Próximo. E também ele traz como que o exercício promove a adaptação cardíaca, né? Na fisiologia, a gente sabe que no coração normal, a gente usa basicamente esses substratos, né? Que são os ácidos graxos, a glicose, o lactato e outros. E a gente sabe que a maioria do fornecimento de energia, de ATP para o nosso coração, é fornecido através dos ácidos graxos, né? E durante os exercícios, essa ordem se inverte um pouco, né? Por conta da glicólise muscular, acaba liberando muito lactato na corrente sanguínea e a gente utiliza esse lactato também para produzir ATP de uma forma mais fácil, né? Mas lembrando que essa energia produzida pelo ATP, né, que acaba sendo predominante pelo lactato, né, que acaba sendo predominante aqui nessa situação, não é muito efetiva, né, essa forma de energia. Próximo. E aí ele coloca essa figura que tenta explicar de forma realmente bem simples, bem simplista, bem resumida, né, como que ocorre de forma celular essas adaptações cardíacas.
Muita coisa ainda não está bem definida, tá, na literatura, então existem muitas questões que a gente não sabe ainda explicar muito bem como que ocorrem essas alterações celulares e alterações no músculo cardíaco, mas que existem basicamente essas duas linhas, né, que é o aumento das catecolaminas, que vão causar as fissões, né, que são as divisões nas mitocôndrias, e isso acaba aumentando a função mitocondrial, e também o aumento do lactato e dos ácidos graxos, né, vão causar uma redução dessas proteínas, né, da PFK2 e PFK1, que causam uma redução do catabolismo da glicose, da quebra da glicose, que consequentemente vai alterar a expressão desses genes aqui, que é o CEBP-beta e o SITED4. E esses genes aqui são, dentre outros, né, os responsáveis pelo aumento do músculo cardíaco. Mas lembrando que isso aqui é uma forma bem simplificada, com poucos detalhes, e que tem muitas coisas que ainda tem interrogações aqui dentro desse mecanismo que a gente ainda não conseguiu compreender muito bem. Intensidade e prevalência das adaptações cardíacas induzidas pelo exercício, né? A gente sabe que essas adaptações, não é todo mundo que vai ter, né, alterações cardíacas relacionadas ao exercício, adaptações, né? E que a prevalência, existem vários estudos que mostram a prevalência da espessura maior que 12, né, conforme a etnia, de pacientes que fazem atividade física regularmente. Então, os negros são os mais prevalentes, que têm mais prevalência, né, de espessura miocárdica maior que 12, e isso a gente também vê em outros estudos relacionados ao diâmetro diastólico e também ao átrio esquerdo, tá? Então, não só a espessura do VE, também são demonstrados que os negros, eles têm essas adaptações mais exacerbadas. Próximo. E aí, sobre a diferenciação de adaptação induzida pelo exercício com as doenças cardíacas, né, que é justamente o mais importante para a nossa prática clínica, né? Existem diversos diagnósticos diferenciais dessas adaptações, e que existem uma zona cinzenta aqui, sempre entre elas, né? Juntando aqui com o coração do atleta. Então, é importante que a gente saiba diferenciar, né? Sempre lembrando, como o Dr. Nelson sempre falou, né? Esses dias, Dr. Nelson, que uma hipertrofia numa miocardiopatia hipertrófica já foi uma hipertrofia leve em algum dia, né? Então, a gente tem que lembrar disso e saber sempre lembrar das outras alterações que esses pacientes podem ter nessas doenças patológicas que são mais graves, né? Então, as alterações induzidas pelo exercício geralmente não reduzem a velocidade da onda E e também não aumentam a relação E'. Também não costumam reduzir, né, o strain, que é uma coisa que a gente vê com bastante frequência nessas alterações patológicas. E ele lembra bastante do valor da ressonância cardíaca nesses casos, né, para avaliação de fibrose, de realce tardio e tudo mais. E esses são os principais diagnósticos diferenciais, realmente, né, a miocardiopatia hipertrófica, não compactado, a miocardiopatia dilatada e a cardiomiopatia arritmogênica. Aqui ele traz, né, esses elementos que auxiliam na diferenciação da adaptação ao exercício para ajudar a gente a diferenciar dos achados patológicos dessas doenças que entram como diagnóstico diferencial. Então, achados que sugerem, né, miocardiopatia hipertrófica, o diâmetro reduzido, né, hipertrofia segmentar do ventrículo esquerdo, a obstrução da via de saída, que também está presente, alterações na função diastólica, como eu já falei, que geralmente não vai estar presente nos pacientes que sofrem adaptações relacionadas ao exercício, e uma dilatação do átrio esquerdo desproporcional à dilatação do ventrículo esquerdo. Já na miocardiopatia dilatada, né, também vão ter outras alterações, né, volume sistólico reduzido, disfunção sistólica do VE, que a gente também não costuma ver no coração de atleta, e miocárdio não compactado, né, as trabeculações associadas ao afilamento da parede miocárdica, que também é uma coisa que a gente não costuma ver no coração de atleta, geralmente é hipertrofia, né, e também com relação à cardiomiopatia arritmogênica do VD.
em que a gente vai ter uma dilatação do VD desproporcional, né, geralmente, e alteração segmentar, contrátil segmentar. E lembrando que ele reforça a importância da ressonância em todas essas doenças aí como uma ferramenta muito importante para ajudar a gente a diferenciar. Aqui eu trouxe uma figura do strain, né, para mostrar que na miocardiopatia hipertrófica existe geralmente a alteração, aqui mais na porção média, e essa figura que eu também achei, que eu achei bem interessante, ele reforçar também a diferença com relação ao eletrocardiograma, né, de casos fisiológicos e patológicos, em que a gente pode ter inversões de onda T, principalmente em negros, né, que podem ser de caráter fisiológico. E existem outras alterações aqui que fazem mais a gente pensar numa doença mais importante. Próximo. E aí o artigo principal, ele conclui, né, dizendo que a prática intensa e regular de atividade física, de exercício físico, pode induzir adaptações elétricas, estruturais e funcionais. E, né, o papel fundamental dos exames de imagem, incluindo o eco, e também a ressonância como ferramenta para ajudar a gente a diferenciar. Era isso que eu tinha para falar. Obrigada. Perguntas? Parabéns, Júlia, pela explicação, pela forma como você distribuiu as informações, né? Eu acho que a gente pode abrir um debatezinho agora, principalmente aproveitando e ao mesmo tempo agradecendo a presença dos dois lá de trás.